Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. O entrevistado de hoje é Marlon Rogério Afonso, conhecido como MR, que nasceu em janeiro de 1984 em Nova Esperança e atualmente reside em Atalaia. Formado em Administração e Segurança do Trabalho, trabalhou por 8 anos em uma usina de etanol e açúcar, até enfrentar uma fase difícil em sua vida pessoal. Após o término de um relacionamento, entrou em depressão e perdeu o emprego. Foi nesse momento que a fotografia, paixão que cultivava desde os 7 anos, tornou-se sua válvula de escape e, posteriormente, sua profissão. Em maio de 2019, durante uma viagem a Navegantes, Santa Catarina, MR teve um encontro marcante com uma gestante que não podia pagar por fotos profissionais. Ele a fotografou e ao ver sua gratidão, ele descobriu a sua paixão pela fotografia. Quando começou a se destacar na fotografia, veio então a pandemia da Covid-19. 2 anos e meio depois, foi convidado para fotografar um campeonato de futsal em Nova Esperança, o que o levou a se especializar na fotografia esportiva. Desde então, MR se destacou no cenário esportivo, cobrindo eventos de futsal, beach tênis, rodeio, karatê, futebol e outras modalidades. Em 2020, fundou a MR Produções Fotográficas. Em 2024, lançou seu uniforme de trabalho, conquistando patrocínios e atuando em mais de 25 cidades do Paraná, além de Santa Catarina e Bahia. No mesmo ano, criou o projeto Construindo Paredões, voltado para o treinamento de goleiros de futsal, com apoio de atletas renomados, como o Marlon, ex-campeão da seleção brasileira, Thiago Soares e Matheus Marcos, goleiro do Jack Crona, Joinville e seleção brasileira. MR também ganhou destaque ao cobrir a Supercopa de Futsal em Joinville, em fevereiro, que aconteceu do dia 26 do 2 a 2 do 3 de 2025, a convite do Jack Crona. Após a vitória da equipe, cumpriu uma promessa simbólica, atravessando a quadra de joelhos e celebrou ao lado dos jogadores e da taça. Além da fotografia, lançou sua linha esportiva, MR Sports, e planeja consolidar sua marca no meio esportivo em 2025. Inspirado pelos pais que nunca desistiram dele após um problema cardíaco na infância, MR é um exemplo de superação e dedicação, transformando desafios em oportunidades através da paixão pela fotografia e pelo esporte. Lembrando que no mês passado ele gravou um vídeo de 1 minuto contando a sua história, postou nos stories do Instagram, explicando por que deveria ser entrevistado no Norocast. Marcou o Jornal Noroeste e hoje está aqui conosco para contar essa bela história. O Norocast está no ar. Bom, MR, primeiramente parabenizar, né, pela sua iniciativa, né, de fazer um vídeo e marcar o jornal contando a sua história. E a sua história foi escolhida, tanto que nós estamos aqui, né, Zé, para poder compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes aqui do Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. E a gente gostaria de saber um pouquinho, como que se deu essa sua paixão pela fotografia? Você manifestou esse desejo, essa paixão já aos 7 anos de idade. Isso mesmo. Primeiramente, agradecer a vocês também pela oportunidade. A paixão pela fotografia veio desde os 7 anos. É uma história assim até um pouco inusitada. A minha mãe, ela deu de presente para o meu pai uma câmera fotográfica. Na época, aquelas câmeras antigas ainda, né, de filme e tal. E o que aconteceu? Depois que essa câmera quebrou, eu era pequeno ali e tal, ela passou a ser um brinquedo meu. E eu passei a ficar encantado em enxergar o mundo por aquele visor. E ali eu brincava de tirar fotografias, fazer vídeo. Então, na minha cabeça,
como criança, eu sempre estava fazendo aquelas fotografias. E a partir daquilo ali veio a paixão por fotografias. Depois eu comprei uma, quando já rapaz, comprei uma câmera digital na época. Depois veio a tecnologia, aí, celular, essas coisas. E até que eu passei a partir para a parte profissional mesmo do negócio, né? Adquirindo aí os equipamentos para estar trabalhando de uma maneira mais próxima ao público, ao que interessa na questão de qualidade. Certo. E como você superou os desafios da depressão em face da perda de emprego e também do término do relacionamento? Nós mencionamos isso na introdução. Como que você conseguiu superar aí, MR? 2019, que foi que aconteceu isso daí, foi um ano bem difícil para mim, devido a esses dois acontecimentos, né? Eu estava até então ali com uma vida tranquila, estável, né? E quando aconteceu tudo isso, eu fiquei um tempo ali tentando entender, passando aquele momento da depressão, né? Mais pesado, porque foi uma coisa em sequência da outra, né? Então, eu me vi ali sem a pessoa que eu estava junto e sem emprego, morando numa cidade que não é minha cidade natal, onde eu conhecia bastante gente, conhecia, só que não tinha ali o contato de todo mundo, tinha apenas alguns amigos, então eu passei a ficar muito sozinho, muito isolado, perdi muito peso na época e eu não queria voltar, eu não queria ter que voltar para minha cidade natal, porque para mim isso era tudo dar um passo atrás. Então eu ainda passei um tempo morando na cidade, ali e tudo, mesmo sem emprego, procurando emprego em outros lugares, né, na minha área, que eu trabalhava, segurança do trabalho. Fui até para outros estados, procurando, fui fazer entrevista em outro estado, tudo, e não consegui aquilo ali. Então eu passei a ver, eu já tinha o equipamento fotográfico, só que mais simples, e eu passei a ver naquilo ali uma oportunidade de eu começar a reescrever uma nova história através da fotografia. Porque eu sempre gostei, só que eu não trabalhava com a fotografia. Eu tinha aquele emprego ali, né? E a fotografia era mais um hobby, um extra, né? Só que chegou uma hora que a coisa apertou e eu falei, bom, eu tenho o material, eu tenho o conhecimento e é uma paixão que eu tenho desde a infância. Então eu vou me dedicar a isso. E eu me dedicando a isso foi uma válvula de escape para a depressão. A partir da fotografia, eu fui me reencontrando na vida e eu fui direcionando exatamente o que eu queria fazer. E assim, você falou dessa válvula de escape da fotografia para poder superar essa depressão onde você já estava ali, né, por conta de algumas circunstâncias, né, acabou desencadeando essa depressão. E você diz que a fotografia se tornou uma válvula de escape. De que maneira você teve um insight de que a fotografia poderia ser essa válvula de escape? Teve um episódio que aconteceu, né, em 2019, e o episódio da gestante em, em Navegantes, e através daquilo ali, daquele momento, eu vi que eu poderia sim seguir na carreira fotográfica, porque até então eu via meu equipamento e eu não tinha, vamos dizer assim, a coragem de me dedicar àquilo. E a partir daquele momento, quando aconteceu aquilo, que eu fiz as fotos e eu editei as fotos e a pessoa gostou, deu um start. Falei assim, opa, eu posso me dedicar a isso. E eu tive apoio, além dos meus pais, que nunca desistiram, nunca vão desistir de mim.
são os meus maiores orgulhos na vida. E eu, dos meus pais e da minha família ali em Navegantes. Da minha tia, das minhas primas, do meu tio, que viram aquele material ali, falaram, não, você tem que seguir, você tem o dom e tal. Então foi todo aquele incentivo, juntamente com a gratidão da pessoa, da gestante que eu fiz as fotos, que eu falei assim, eu tenho que trilhar esse caminho. Eu tenho que investir nisso aqui. E através disso aqui, porque que nem a área da segurança do trabalho eu não estava conseguindo, falei assim, então através disso aqui eu vou conseguir recomeçar minha vida. E graças a Deus, tudo isso aconteceu e eu pude estar trilhando esse novo caminho e eu venho aí colhendo os frutos dessa minha escolha. E qual foi o momento, você disse aí desse momento da gestante e tudo, mas qual foi o momento que você entendeu e decidiu se dedicar profissionalmente, mas aí à fotografia esportiva? Apareceu uma oportunidade, pessoal aqui de Nova Esperança, eles estavam organizando um campeonato e eles perguntaram, eles já sabiam que eu fotografava, mas até então eu não fazia fotografia esportiva. E eles perguntaram para mim se eu poderia fazer o campeonato. E eu, de bate pronto, eu falei que eu não faço. Só que eu não tinha nenhum material necessário para fazer, né? Questão de lente, essas coisas assim, para estar fazendo isso daí. E nunca tinha fotografado algo esportivo, né? Futsal, que era um campeonato de futsal. Aí eu falei, eu tenho que achar alguma maneira de fazer um teste antes, né? Antes de estar fazendo esse campeonato. E foi quando eu fiz um teste. Através daquele teste ali, fui, fiz, editei as fotos, mandei para eles, falei, ó, eu- o jeito que eu posso atender vocês é assim. Aí eles gostaram, falaram, não, serve pra gente, tá bom, tal. E com aquilo que eu tinha, com aquele material que eu tinha, eu fui me adaptando e fui fazendo, fiz esse primeiro campeonato. Depois eles me chamaram logo em seguida para fazer a segunda edição do campeonato, aqui em Nova Esperança novamente. Eu sou muito grato a, a essas pessoas e a partir daquilo começou a surgir novas oportunidades dentro do esporte. E eu falei, ó, eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado por esporte, praticante. Então eu falei assim, não, eu vou me dedicar mais a essa área. Sim, eu tinha ainda outras áreas da fotografia, mas eu vi que no esporte eu me sentia realmente feliz. E eu comecei a fazer essas fotografias esportivas. E a gente percebe, você fala com muito carinho, né, dos seus pais. E como que os seus pais foram importantes na sua vida, até nas suas definições. Sobretudo ali você teve um problema cardíaco aos 6 anos de idade. Então, a partir dessa primeira dificuldade, vamos dizer aí, qual que foi a influência dos seus pais para as novas demandas da vida que começaram, então? Eu sou assim, eu tenho muito orgulho de falar dos meus pais. Meu pai é um comerciante aposentado, trabalhou 52 anos no mesmo lugar, foi o único emprego da vida dele. E minha mãe é uma professora municipal aposentada também. Então, eles nunca desistiram de mim. Quando eu tinha 6 meses, eles descobriram que eu tinha um problema de coração grave. Um dia o cardiologista chegou a falar para minha mãe que eu não para minha mãe não, ela falou pro meu pai que eu não passava daquela noite. E então, e ele sempre ali, sempre lutando, sempre batalhando. O meu pai, toda vez que ele conta essa história, ele se emociona. E todo o cuidado que eles foram tendo comigo durante a infância, que eu, assim, eu adorava jogar bola, só que nem eu jogava de chinelo, que nem enquanto a molecada brincava descalço ali. Muitas vezes eu ficava isolado, brincando sozinho e tal. Por quê? Por causa daquele senso de proteção
dele, de medo de acontecer alguma coisa. E antes, né, era muito mais difícil, né? Que nem eu nasci em 84, né? Era tudo mais difícil. A questão da evolução da medicina, questão financeira também, questão de transporte, era tudo muito difícil. Então, eu, além do amor, né, que eu tenho por eles, eu fui vendo tudo que eles faziam e que eles fazem por mim até hoje. E eu falei, não, eu tenho que buscar alguma maneira de retribuir isso. E o que acontece? Eu tenho 41 anos, o lugar que eu tô, eu abraço meus pais, eu beijo ele. Porque hoje você vê assim, muito na adolescência, eu que trabalho muito com jovens, muitas vezes eles têm uma certa, vamos dizer assim, vergonha, não querem muito contato e eles acabam ficando ali longe dos pais. E eu, pelo contrário, eu tenho muito orgulho deles. Que bonito, MR. E falando um pouquinho, você falou aí sobre o campeonato de Nova Esperança. E eu queria saber como você se preparou para fotografar esse primeiro campeonato de futsal aqui de Nova Esperança. Você disse ali rapidamente que não tinha equipamento, tudo, mas topou o desafio. Sim. Quando eu topei, o campeonato era num sábado de manhã, domingo de manhã. Na quinta-feira, eu conversei com o pessoal de esportes, Atalaia, o Márcio Rogério Cortarelli, o Luan, o, o João Pedro. E eu conversei também com outro João, o JP Canhoto, que ele treinava e eu já tinha visto, né, ele jogando. Eu perguntei para ele se tinha possibilidade de pedir primeiro autorização para os meninos, ginásio esporte, tudo. Pedi autorização para o Duda, que é pai dele, se eu poderia estar fotografando ele durante o treino. Aí conversei com o JP, ele falou que podia. E eu fui lá no treino da Atalaia, no ginásio esporte, e comecei a fazer as fotos ali. Dei uma busca na internet para ver como que o pessoal gostava, o estilo de fotografia, né, tal, posicionamento, né? E através daquilo ali eu fui lá no treino, fotografei ele, passei todas as fotos. Aí acabei fotografando outro pessoal que estava treinando também, né, a molecada, aproveitando tudo ali. E fiz esse Teste. teste com ele, mandei pro pessoal. O pessoal falou: não, é o estilo que a gente quer. Falei, beleza, dentro do equipamento que eu tenho, é o que eles precisam. E eu já tinha topado. Falei, não, agora não Tô tem como. pronto. Tô pronto. Passei para eles, no domingo cedo eu estava aqui em Nova Esperança para fotografar o campeonato. Assim, você fala desse primeiro ensaio, né? Foi com o JP Canhoto, que é filho do Duda, né? Duda. O Duda é o prefeito de Isso. Atalaia e o filho dele joga futsal, né? E você fez o primeiro teste. Com relação aos testes, a gente sabe que o futsal é um jogo muito dinâmico, né? O futebol é um jogo muito dinâmico. Como que você faz? Você bate fotos sequenciais ou você espera, tem um time ali, um momento, Hoje, com o equipamento que eu tenho, né? eu consigo bater fotos sequenciais. Eu tenho assim um equipamento que oferece diversas maneiras de estar fotografando. Só que quando eu fui fazer isso daí, a minha lente, principalmente a lente, ela não conseguia acompanhar, né? Igual você falou, o futsal ele é muito dinâmico, é muito rápido, né? Então, a hora que você vai tirar foto, que nem com a bola rolando, o jogador se movimentando e tal, a foto ficava com um efeito que a gente no mundo dos fotógrafos fala que é o efeito fantasma, né? Então, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que procurar tirar as fotos, principalmente a hora que o jogador tem com a bola no pé ali, pensando o que ele vai fazer, ou muitas vezes até eles faziam poses para mim estar tirando foto ali e tal, para mim conseguir estar fazendo esse trabalho.
Durante o jogo, eles já se posicionavam com as lentes até assim, meio que É, sem porque, querendo. porque assim, que nem a pessoal hoje em dia, né, a moçada que joga aí futsal, eles fazem um gol, eles procuram um fotógrafo, né? Tem Ah, toda aquela questão que eles falam ali, né? Fazer a mídia, é, né? Que eles faz o gostam. coraçãozinho, Isso, tem toda todo aquela, ritual, né? toda aquela questão. E muitas vezes, que, né, tem um momento ali que o jogador pega a bola no pé e ele dá uma analisada no jogo ali. Então você tinha que aproveitar esses momentos aí para estar registrando as fotos. Muitas fotos que eu tirei eu já fui apagando, eu tinha que excluir, porque como eu não tinha o material necessário, eu já via que não ficava boa. E as outras era nisso daí e trabalhando o máximo que podia na edição para tentar entregar um trabalho legal para eles. Já passamos por isso aqui, né, Zé? Cartão de memória às vezes nunca é É, suficiente, você vai é. vendo as piores E e vai deletando, deletando, né? Pra faz. poder. Mas hoje os cartões de memória aí são bem superiores à São, nossa são, realidade. são maiores. Eu tinha até que levava o equipamento, tinha que levar o notebook Para descarregar é e liberar o cartão. para descarregar e Veja que interessante, só fazendo um adendo aqui, o Alex falou, vou puxar aqui a nostalgia. Nós tínhamos uma câmera, o Alex tinha uma câmera Sony Cybershot. E nós utilizávamos, às vezes, para gravar durante as Sim. entrevistas, para ouvir depois, para produzir a matéria, quando ia fazer uma matéria policial. E semana passada, inclusive, eu li uma matéria falando da volta, se você pesquisar na internet, aí, da volta dessas câmeras Cybershot, que os adolescentes aí estão procurando comprar, porque agora com a lei, né, proibido os aham, celulares nas não. escolas, tudo. E aí eles estão utilizando essas câmeras para tentar reproduzir ali e capturar uns momentos. E vejo que interessante também, né? Como é cíclico às vezes as coisas. E a primeira que eu comprei foi uma dessa. Eu tenho ela até hoje. É, nós também temos É, ali no Temos nosso duas. museu Duas do aqui. Jornal Noroeste. eu tenho ela até hoje. Foi a primeira que eu comprei. E só que era assim, porque eu gostava, né? Gosto de fotografia desde 7 anos. E eu falei, vou comprar um. Eu me lembro Que... uma situação que a gente viajou e eu levei essa câmera pro jornal. E a câmera é de filme, né? Hum. Você tinha o filme com 36, 12, 24 e 36 poses. E por onde eu passei, a gente foi tirando fotos e tal. Bacana ali. A hora que chegamos aqui para levar pro foto para revelar, tava sem fio. Ou seja, todas aquelas imagens da viagem Você ficaram registrou, perdeu. registradas apenas na Na memória. memória. Porque a gente sempre tinha essa questão assim, né? Tirava as fotos e ficava aguardando para revelação, né? Para ver o Sim. jeito que ficou e tal. Aconteceu um episódio comigo. Eu fui num parque temático em Santa Catarina. E, né, não, assim, fazia uns 3 anos que tinha inaugurado, né? E eu tirei. Era um filme de 36 poses, né? Que falava. Eu tirei naquela expectativa de trazer para revelar e tal, junto com outras fotos da praia. Queimou todas. Pegou Tinha uma disso. luz ali, talvez abriu em algum É, momento, perdeu. perdi todo o material, ficou registrado só na Só memória na também. memória. Você disse aí de Santa Catarina, como você conseguiu expandir sua carreira para fotografar em mais de 25 cidades do Paraná, além de Santa Catarina e também Bahia, que nós comentamos aqui na introdução? Hoje, no Paraná, eu acompanho alguns campeonatos. Assim, que nem como tem um campeonato, que é um campeonato bem grande, um campeonato de base, de futsal, que eu acompanho, que é a Copa Primavera. E que nem são cidades e muitas regiões. Então você acaba indo fotografar em lugares que eu não conhecia nem de ter passado, né? E eu consegui essa parceria junto com o Giovanni, que é o presidente da Copa Primavera, que é o organizador. Eu consegui essa parceria com ele de estar acompanhando, estar fazendo esse acompanhamento da Copa. Isso me ajudou muito para estar indo em outras cidades, além de outros campeonatos, né? Porque eu falo assim, graças a Deus hoje
o pessoal procura, né? Ó, tem tanto que tocar tal campeonato, tem como você vir, como tá a sua agenda. Às vezes, quando eu tô com a agenda livre, eu coloco ali, né? Hoje MR, agenda livre. Uma hora a pouco aparece alguma coisa, né? Tal. Aí foi acontecendo isso. Em Santa Catarina, eu tenho muita proximidade com o estado de Santa Catarina e tenho parentes lá que moram lá, né? Minha família, igual eu falei, minha tia lá, minha segunda mãe, mora lá. Então eu passei a fazer o quê? Passei a usar o tempo que eu ia para lá para de alguma maneira conseguir estar fotografando. Então eu conheço pessoas, eu tenho minhas primas lá, então a gente já linkava essa coisa uma na Aproveitou o outra. lazer com negócios Isso, aí. Legal. para estar fazendo isso. E a Bahia, eu fui para uma viagem totalmente diferente do mundo da fotografia, era outro ramo de negócio que eu estava acompanhando. Só que eu falo assim, o fotógrafo, ele é fotógrafo 24 horas por dia, e eu procuro sempre estar com o meu equipamento ali, né, tal. Eu falei, bom, eu vou para viagem, vou ficar mais de uma semana lá. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa. E eu consegui estar fotografando lá também. Lá não foi no esporte, foi uma coisa mais comercial, mas eu falei, já é mais um estado, é mais um lugar que eu posso estar colocando ali no meu currículo fotográfico, né? Como ter passado. E o que que você, nessa tua caminhada aí na fotografia, você tem aprendido ao ter que fotografar diferentes modalidades esportivas, enfim, diferentes estilos também, porque a gente sabe que você fotografa beach tênis, até o rodeio também, você tem feito fotos e outros esportes também. E eu queria emendar também, você fotografa casamentos, esse tipo de evento, ou a sua fotografia é apenas no âmbito esportivo e comercial, né? Como você bem. Eu, eu costumo falar pro pessoal que assim, eu só não consigo fazer casamento por questão assim, que nem, casamento hoje em dia é uma produção muito grande. Você vê muitos profissionais envolvidos nos bastidores ali, da área da fotografia. Então, hoje eu tenho duas câmeras fotográficas, né? Então, seria dois profissionais para estar trabalhando. E dois profissionais hoje para entender um casamento, ele não consegue. Então, casamento é uma coisa que eu não consigo fazer. Se eu tivesse todo uma equipe, mais material, eu ia abrir mais essa porta de trabalho. E quanto à questão aí das outras atividades fotográficas, cada uma tem um estilo que nem o futebol e o futsal, você pega muitas vezes os mesmos jogadores, nem um exemplo, o filho do Duda, o João, ele joga futsal e ele joga futebol. Só que você vê o estilo de fotografar é diferente. Eu fiz karatê, então nunca tinha feito. Eu fui procurar saber como que era, como que o pessoal gostava das fotos, o beach tênis. Até fiz essa semana, final de semana, fiz um campeonato. O beach tênis é assim, que nem as mulheres, elas preferem mais aquelas fotos posadas, né? Elas fazem ali a posição, com a raquete, tá? Uhum. Elas veem que você tá ali, fotografar, ou senão na hora que vai sacar. Já os homens, eles gostam sim dessas estilos fotográficos, só que eles preferem mais aquela hora que, tipo, eles estão dando uma cortada, eles estão dando um saque, você consegue pegar aquele movimento mesmo O ali. O fotojornalismo. time, né? Você consegue pegar aquele time, entendeu? Batendo a raquete na bolinha, o rodeio, que era algo também que eu nunca tinha feito. Aí eu busquei informações com um amigo que eu tenho aqui em Nova Esperança, que ele trabalha no mundo do rodeio, de como que ele é salva-vidas, de como que
que os peões, que eles gostam de ser fotografados, né, tal. E a partir daquilo ali, eu sempre vou buscar informações com as pessoas do meio, né, e informações na internet, para estar fazendo essa atividade fotográfica em cada ramo que eu vou atuar. Legal, MR. E aí, nós comentamos aqui no início, como foi a sua experiência fotografando a Supercopa de Futsal em Joinville, nesse ano aqui, 2025, e nós estamos falando de Joinville, terceira cidade do Sul, passou minha cidade natal, Londrina, hoje é a terceira cidade do Sul, uma cidade enorme. Como foi essa experiência? É, Joinville foi assim, algo inacreditável e meio diferente a maneira que aconteceu. Porque eu tenho um projeto, através daquele projeto, eu conheci o Matheus, que é goleiro do Jack, Joinville, né? Mandei uma mensagem para ele no Instagram, ele me respondeu prontamente, se disponibilizou a estar ajudando o meu projeto e a gente foi aproximando o contato. Quando eu fui em janeiro passar as minhas férias, que eu falei, não, eu preciso de férias também, né? Não é porque eu sou dono do meu negócio que eu não vou tirar férias. Eu fui em janeiro passar as minhas férias, eu fui conhecer o ginásio do Jack, lá que fica dentro do centro de eventos Carl Hansen. Eles me convidaram, o Matheus me convidou, eu levei um presente para ele, uma camiseta de presente do time de Atalaia, que eu patrocino eles também. E eu conheci ele, só que até então eu não conhecia ele pessoalmente, conhecia ele só por Instagram. E tanto eu quanto minha namorada, nós somos muito bem recepcionados por todos, desde os jogadores, comissão técnica, pessoal que trabalha ali no centro de eventos. É, dei depois no final minha palavra para eles, a hora que acabou o treino. Eles me convidaram a estar fotografando todo o treino e depois eles me convidaram a estar fazendo o quê? Estar fotografando a Supercopa, que acontecia em fevereiro. Eles fizeram o convite, eu fiquei meio assim, porque é longe, né? Tá toda aquela coisa. Um campeonato daquele tamanho, né? Que o vencedor ia para Libertadores e o Jack ganhou. Eles até falaram, ó, você é pé quente. Que bom. É, e eu tive lá fotografando os 5 dias de campeonato. Foi uma experiência incrível, onde eu conheci assim atletas que eu só via pela televisão. E você poder ver aqueles atletas de perto e o respeito, o carinho que eles têm com todo mundo, é igual atletas de seleção, atletas de nível internacional, eles conversando comigo ali, me tratando como se eu fizesse parte da equipe deles. Tanto o Jack quanto as outras equipes que participaram ali. A gente costuma falar no meio do futsal, né? Usar uma expressão que nem ali não tinha nenhum que, vamos dizer assim, era perna, né? São todos os caras profissionais e você não vê marra em nenhum deles. Eles tratam todo mundo super bem, todo mundo de igual. Então, assim, é uma coisa que até hoje eu às vezes fico assim, pô, eu consegui, eu custa acreditar que aquilo realmente aconteceu. Eu volto a rever as fotos, rever os vídeos, o jogo da final. O jogo da final eu fotografei, mas vivendo toda aquela emoção, eu consegui assistir o jogo 3, 4 dias depois. Que aí eu fui assistir o jogo, né? O jogo foi transmitido ao vivo. Aí depois eu entrei lá na internet para conseguir assistir o jogo. Que bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente aqui. O Zé muito bem mencionou no início aqui do nosso bate-papo do projeto Construindo Paredões, né? Como que surgiu a ideia de criar um projeto para goleiros chamado Construindo Paredões? Eu fui goleiro de futsal, goleiro de futebol de campo. Mas eu comecei no campo, depois eu fui pro futsal, eu fiz o caminho inverso, né? Que geralmente começa no Você futsal vai e pro campo. vai pro campo. Era bom goleiro? Era bom, Era. era bom, era, é,
Pena que naquela época não tinha foto, não tinha toda Não essa. tinha DVD, né? Não tinha DVD, né? Senão dava pra mim. Porque dizem assim, né? Obviamente que agora não é hora do jogo, né? Mas diz que goleiro e árbitro você só pode elogiar depois que o jogo acaba, né? É bem isso. Eu que acompanho aí muitos jogos, eu vejo acontecer essa situação. E esse projeto do Construindo Paredões? Então, eu vi a molecada sempre jogando bola ali e tal, e eu falei assim, eu vou juntar a minha paixão com um meio de poder ajudar o próximo, né? Eu montei o projeto, todo escrito, apresentei primeiramente pro Duda. O Duda já aceitou de cara ali, O Duda é o prefeito de Atalaia. prefeito de Atalaia. Você apresentou isso para a administração pública. Isso, Para as pessoas que nos assistem entenderem, né? é. Eu apresentei para ele aceitou, deu o aval, foi passado pro Márcio, secretário de esporte, depois foi passado pro Luan e pro João Pedro, que são ali os treinadores, e eles falaram, MR, pode vir, pode usar a nossa estrutura. O projeto é um projeto voluntário, eu não tinha, não tenho vínculo com a prefeitura, isso daí é uma coisa que eu busquei fazer porque eu gosto, né? E eu ia lá através do meu conhecimento, né? E hoje o conhecimento está à disposição de todo mundo com a internet, né? Você consegue buscar tudo aquilo ali. E eu comecei a montar treinos específicos direcionados só para goleiros. Em Atalaia já tinha isso daí. Só que o que acontece é os profissionais eles acabam ficando muito sobrecarregados. Então eu ofereci essa disponibilidade de conhecimento, esse material para eles. E eles aceitaram para mim estar montando o projeto Construindo Paredões. O nome Construindo Paredões vem do quê? Quando a gente costuma falar, né? Quando o goleiro pega muito na partida, ele é um paredão, né? Então, como são, vamos dizer, crianças e adolescentes, então a gente está construindo ainda esses paredões, né? Aí veio essa ideia aí do nome, eu coloquei Construindo Paredões, o nome do projeto. Que legal. E emendando aí na pergunta que o Alex fez, quais são os principais objetivos do projeto Construindo Paredões, tendo em vista que são aí para jovens goleiros, né? Porque você pega ali na infância mesmo, a criança de 8 anos, mas vai até a juventude, até os 20. É essa faixa etária que você tem trabalhado? Isso. É, primeira coisa que que eu procuro, assim, ter um conhecimento, principalmente dos mais jovens, é a questão de como eles vão na escola. Como que tá a questão de nota, essas coisas assim. Porque eu falo assim, o estudo, o ensino é principal em tudo na vida, né? Aí a partir disso daí, eu fui fazendo o quê? Os pequenos, a gente consegue ver ali, né? Quem que já está num nível um pouco mais elevado, quem que está começando no esporte. Então você tem que ter aquele time ali e direcionar o treino de acordo com com aquilo que o atleta pode oferecer. Já nos maiores aí, você pega aí que nem uma moçada de 16 até os 20 anos, eles já são e já sabem, né? É aquilo que eles querem. Só que muitas vezes é mais difícil de você aplicar sua metodologia. Por quê? Porque ele já tem alguns vícios, né? Como goleiro. E muitas vezes esses vícios, que nem eu fui dar um treino um dia com eles lá, e eu falei assim, vamos inverter agora. Eu vou no gol, vocês vão chutar aí, tá? Porque eu queria matar um pouco da saudade de vivenciar aquilo. Aham. E eu vejo que da época que eu fui goleiro para hoje, o goleiro de futsal ele evoluiu muito. Que nem hoje o goleiro de futsal ele é um quinto jogador de linha, né? Na minha época não tinha isso. Eu fui jogar com os pés, eu fui assim, eu era ruim jogando bola, aí eu fui descendo.
né? Que todo mundo quer ser atacante, né? Começa lá, né? É, eu fui do atacante pro zagueiro, do zagueiro pro gol. E se não fosse bom do gol, era do gol pro E banco pra Gandola. fora. É, mais ou menos isso daí. Então, eu. Eu entendo você, eu era zagueiro. Aí eu fui vendo aí com os meninos, né? Como a evolução deles, já acompanho eles, né? Porque são da cidade, eu fotografo eles praticamente toda semana, né? Então eu já sei como que eles jogam, os vícios que tem, o que pode melhorar, o que eles têm de muito bom que a gente pode aprimorar mais ainda. E nós fomos trabalhando assim, com a ajuda do outro. Bacana. E como que você conseguiu o apoio de jogadores importantes de futsal? Fala um pouco mais sobre esses jogadores que apoiam o projeto. Então, eu costumo falar assim que eu sou, entre aspas, muito fuçado. Eu vou atrás das coisas, né? E eu busco muitas vezes coisas que, vamos dizer assim, parecem impossível, mas que a gente indo atrás, sabendo conversar, tudo certinho, não é impossível. Quando eu montei o projeto, que eu tive aprovação de toda a administração da, de Atalaia, eu comecei a procurar o contato de alguns goleiros que eu já seguia, outros que eu passei a seguir. Então, eu mandei mensagens através do Instagram, que nem nunca tinha conversado. Um exemplo, Thiago Soares. Ele está no Ceará, jogou 8 anos na Europa, 3 anos seguido melhor goleiro da França. Mandei mensagem para ele, mandei explicando como que era o projeto, se ele podia gravar um vídeo ali, incentivando a molecada, né, tal. E eu vejo que essas pessoas, elas valorizam muito esse tipo de coisa. Então, Thiago, Jean Wolverine, foi outro assim que prontamente gravou, depois gravou um outro vídeo para uma outra situação que eu precisava. O meu xará, o Marlon, né? O Marlon ele estava com a seleção brasileira, ele ia disputar a final. No domingo, na sexta-feira, ele gravou e me mandou o vídeo. Final do Mundial, né? Final do O Mundial. Brasil foi campeão contra É, a Argentina, né? isso. Ele ainda gravou o vídeo com a camiseta da seleção ali e tudo. O Matheus, do Jack. O Matheus foi o primeiro. Primeiro que eu mandei mensagem, ele pegou e falou assim, ó, tô dirigindo aqui, assim que eu parar eu já gravo. Ele gravou ali de dentro do carro, mesmo, incentivando, além de outros atletas que eu tive apoio aí, atletas que nem igual o Marlon, que não é goleiro, gravou, Cabreúva gravou também. Então eu falo assim, aquilo dá um peso, né? Porque são atletas aí conhecidos internacionalmente, né? Então aquilo deu um peso. E, igual eu falei, eu busquei sabendo conversar, sabendo o tempo das pessoas, que nem o goleiro do Corinthians de futsal, o André Dé. Ele falou pra mim que ia gravar, aí passou o tempo, eu achei que ele nem mais ia mandar o vídeo, ele mandou um pouco um dia, ele mandou, "Ô, irmão, tô mandando o vídeo pra você aí. E mandou o vídeo pra mim. E isso agrega muito e é muito satisfatório, né? Você vê pessoas desse nível, pessoas que nem me conhece, né, pessoalmente, tá acreditando naquilo que eu estou fazendo, tá apoiando aquilo que eu estou fazendo. E às vezes as pessoas nos assistem e falam assim, ah, mas que coisa, talvez até para alguns banal, né? Mas só que quem trabalha com garotos, aqui nós tivemos na época a escolinha aqui que meus filhos jogavam e a gente sempre esteve à frente desse projeto. E a gente conseguia alguns vídeos também. Quem fez vídeo para nós ali, para os meninos, foi o Rafael Longini, o Edilson, né, jogadores de campo. O Rafael Longini na época estava no Santos, o Edilson estava no Grêmio. E talvez para nós é algo simples, mas para aqueles meninos que estão talvez ali iniciando, com sonhos, projetos de futuro, receber uma palavra de incentivo para alguém em que ela se espelhe, para que eles se espelham,
espelho, é algo muito importante, né? Só quem milita aí no esporte sabe essa dimensão e a importância que isso tem na vida desses garotos. Talvez até mesmo mudando alguns focos, né? Para dizer assim, ó, talvez se eu não for um jogador, mas eu quero ser um cidadão de bem, eu quero ser uma pessoa honrada, porque a gente sabe que às vezes as coisas vão afunilando e poucos chegam a se tornar jogadores profissionais, mas o projeto social ele tem esse alcance, né? Dá essa capilaridade que às vezes a gente não vê, que lá no futuro vai se desaguar em alguém que é uma pessoa respeitada, honrada, mas que aprendeu os valores também que o próprio esporte impõe, né? Os limites que o esporte impõe. A gente busca sempre isso. A questão tratar a questão humana primeiro, né? Eu conheço cada criança, cada pessoa que está ali naquele meio e depois o esporte, o profissional, né? Ver se ele vai se desenvolver, como vai ser. Você citou aí o Rafael Longini, ele morava do lado da casa da minha avó, lá em Atalaia, e a gente jogou muita bola junto. Ele era pequenininho ainda e chutava ali em mim, eu brincando de goleiro ali, tudo. E, como você falou, essas coisas têm muito peso para essa moçada, Garotada, essa moçada. garotada que tá começando aí. É muito importante para eles e é muito gratificante para a gente também. E quais são os seus planos aí para o futuro do projeto, construindo paredões? Talvez ainda em 2025. Eu tenho em mente, assim, tá fazendo algumas parcerias com empresas do ramo, né? Eu até estudei aí uma negociação com um parceiro do ramo de linha esportiva. Quero estar oferecendo aí um nível maior e melhor de treinamento. O projeto ele pode ser para qualquer idade de jogador. Muitos pais de outras cidades entraram em contato comigo pedindo, procurando. Ah, não tem como você vir dar treino na minha cidade. Não tem como meu filho ir treinar aí. Só que aí é uma questão diferente, né? Porque eu uso um espaço público, eu uso um material que não é meu, né? Que é tudo cedido pela Secretaria de Esportes, né? Então, vamos dizer assim, a longo prazo, mas talvez não nem tão longo, um sonho seria ter a própria sede onde eu possa oferecer, além disso daí, outros, outras coisas ali no meio, né? Outras oficinas, vamos dizer assim, no meio ali do esporte, né? Que possam vir a agregar o conhecimento, né, dessa garotada aí e talvez formar aí um ou outro atleta, mas o principal objetivo é o quê? Formar pessoas de bem. Bacana. E como que você conseguiu os primeiros patrocínios para MR Produções Fotográficas? E a gente já está encaminhando para o final. Você pode até, você tem uma colinha aí com os patrocinadores? Tenho. Os primeiros patrocínios que eu consegui foi através do porta em porta. Sim, saí pedindo tal, os patrocínios. E ano passado eu fiz desse jeito. Esse ano eu vim fazendo desse jeito também. E esse ano eu tenho os meus patrocinadores, igual vocês falaram aí, Pode falar. que eu carrego com muito orgulho na minha camiseta onde que eu vou. Alboro Esportes, Azures Redes e Cortes Esportivas, Cortarelli Esportes, Andradas Contabilidade, Quatro Patas Clínica Veterinária, Cris Baitala Cuidados com as Unhas, Farmavida, Velasco Produções, Vale do Pirapó, Impacto Auto Center e um conhecido a nível internacional aí, que me patrocina também na minha linha esportiva, a Mania de Futsal. Esses são meus patrocinadores aí
de 2025, tem alguns que vêm desde 2024, né? Quando eu tive essa ideia, eles se renovaram e outros que entraram esse ano. Que bacana. MR, nós agradecemos profundamente, né, a sua visita aqui ao nosso programa, a sua entrevista ao nosso programa. Quero parabenizar, né, por você ter feito o vídeo, ter nos procurado para contar a sua história. Realmente é uma história de superação. Nós estamos muito honrados em poder trazer, levar ao ar a sua entrevista, a sua história. E, sobretudo, uma lição de que talvez tem muitas pessoas que estão passando um processo depressivo nesse momento e você traz a mensagem, né, uma mensagem de esperança, uma mensagem de inspiração. E eu deixo espaço aqui aberto para as suas considerações finais. Eu novamente agradeço também a oportunidade. É, esse tipo de trabalho que vocês fazem ali, né? Igual eu fui, fiz o vídeo, mandei, marquei, tudo certinho, segui todas as regras. E hoje estou aqui, é muito importante. E para as pessoas que estão passando pelo que eu passei, eu falo assim, busca enxergar novos caminhos, enxergar uma nova chance. Que nem eu, hoje, vejo que tudo aquilo que aconteceu comigo no passado foi muito importante, porque aquilo me abriu novos horizontes e abriu para eu estar trabalhando com o que eu amo, que a fotografia é uma coisa que eu amo e eu trabalho com isso todo dia. Sou muito feliz profissionalmente, pessoalmente e gratificado na questão financeira. Então, você que tem uma história para contar, uma história de superação, uma história de vida ou algum projeto, né, que seja interessante, grave um vídeo de até 1 minuto, marque o Jornal Noroeste no Instagram, @Jornal Noroeste NI. Quem sabe você será o próximo que a gente vem aqui a contar também a sua história. E desde já eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, né, compartilhe esse vídeo com mais alguém e ative as notificações para você ficar por dentro dos episódios do Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. MR, só para fechar aqui, você trouxe um equipamento aqui, uma câmera, se quiser só explicar aí para quem tá nos assistindo. Emoldurou, né, o nosso programa O aqui. durante estava aqui na mesa junto com a camiseta, Essa aqui é uma companheira de a minha trabalho. companheira de trabalho, que mudou minha vida, né? Você vê muito na televisão, né, nos jogos, os fotógrafos ali Sim, atrás. graças a Deus eu pude ter a capacidade de conseguir ter um equipamento desse daí, né? Que consegue atender tudo o que eu preciso hoje na linha esportiva ou de outros tipos de evento que eu faço, que aí eu tenho um outro equipamento reserva. Então ela mudou minha vida. O pessoal aí da área esportiva conhece bem, né? Quando chega com essa lente aí, já sabe que é do meio esportivo e tal. E junto com ela tem a minha camiseta da MR Sports. Pena que na nossa época não tinha toda essa tecnologia, esses equipamentos, os registros Que o Alex comentou se aqui, né, que perderam. ele era zagueiro, né? Porque o Jornal Noroeste já teve um time, já só uma exibição, mas teve. Então, o Alex zagueiro, eu lateral, a gente tinha o Raonei aqui, que era o nosso craque no meio de campo, né? Então a gente disfarçava ali na parte final, mas Como nós deixava. éramos na época os donos da bola, a gente tinha que jogar. Tinha que jogar, né? Era obrigatório colocar Obrigatório. ali. Mas As considerações. agradecemos, né, a sua presença aqui, muito enobrece, né, o propósito desse programa, que é justamente contar as histórias, contar as boas práticas e, sobretudo, levar o exemplo de superação para as pessoas que nos assistem. Eu quero dizer a você que talvez está passando por um processo depressivo, por um processo, alguma dificuldade na tua vida, que esse não é o fim da linha. Talvez seja o pontapé para um novo recomeço, uma história de superação que você vivenciará e trilhar a partir de agora talvez um novo rumo na sua vida. Não se cale,
peça ajuda, né? Ajuda qualificada, desabafe, fale com seus amigos, com a sua família. A depressão é apenas uma fase. Assim como no relevo de um terreno, ela fica abaulada para baixo, mas tem esperança que logo o plano se estabelecerá novamente e você vai trilhar os seus caminhos com fé e ousadia, superando todos os obstáculos. Lutas vêm, elas fazem parte da vida, mas os desafios estão aí para serem superados. E fique à vontade aí para suas considerações finais. É, pegando um gancho nisso que você falou, eu acho assim muito importante quando a pessoa está nesse processo depressivo aí, muitas vezes ela se isola. E em vez dela se isolar, ela procurar pessoas do bem. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudam e me ajudaram, tanto no meio do esporte quanto no meio dos eventos. Eu tenho aí, não sei se eu fosse falar, uma lista de pessoas para falar, que nem igual já citei o Tuto, o João, os dois João, né? O Luan, o Márcio Quartarelli, tenho o Jonathan, conhecido como Cabeça de Ângulo também, que foi uma pessoa que sempre acreditou em mim, Brenão de Flórida, Giovanni Pengosa. Então eu falo assim, essas pessoas, elas fazem a diferença na minha vida. Meu primo, Wagner, que é árbitro, além da minha família, né? Meu irmão, sobrinho, essas coisas assim. Meus pais, lógico, minha namorada. Essas pessoas, elas fazem parte da minha história. Tudo que eu venho construindo junto com elas. Elas vêm me ajudando ali em tudo. E graças a Deus, tanto eu quanto eles estão crescendo também. Muito bem. Você que nos acompanhou até aqui, nós agradecemos aí a sua audiência. Essa foi a primeira entrevista aí desse projeto que o Alex lançou há poucos dias. O MR marcou o jornal, foi lá, fez seu vídeo, cumpriu as regras e hoje contou um pouco aqui da sua história. O Norocast é feito por pessoas e para as pessoas. Nós agradecemos a você, a sua audiência e até a próxima.